Hoje eu vou estar comentando sobre sinusite, a gente está entrando no inverno, basicamente aí cada vez mais a gente está no inverno, né? Hoje a gente acordou aqui em Sampa a 7 graus, entendeu? E meu corpo não está acostumado com isso, vocês estão vendo, quem me acompanha está vendo que eu estou fanho, tem um mês aí. E essas alterações no nosso corpo, elas são normais, tá? O corpo se ajusta. Mas por que tem pessoas que vivem com sinusite, que tem problema todos os dias com sinusite, com rinite e por aí vai? É o primeiro ponto que a gente vai estar conversando aqui hoje. Quando você tem um problema continuado, quando você tem qualquer coisa que está acometendo você todos os dias da mesma forma, e você não consegue cessar todos os dias da mesma forma, e você usa remédio, quando para o remédio volta, e para o remédio volta, e para o remédio volta, e foi no médico, fez aquele monte... Quer ver? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o exame mais feito? Qual é o exame mais feito quando você vai ao hospital? Você foi lá no pronto-socorro, falou que está com sinusite, o médico achou que está com sinusite, qual é o exame que todo mundo pede? Aposto que aqui, com a galera, grande parte já fez esse exame quando foi no hospital. Qual é o exame? Eu fiz o raio-x e o meu seio da face está velado. Eu ouvi o médico falar que está com vela no meu seio da face. Para com essa porcaria. Quando fala que é velado, na verdade quer mostrar que tem uma opacidade e que supostamente lá dentro haveria algo a mais, ou seja, está acumulando secreções. E dentro dessas excreções ainda tem, às vezes, uma curva de nívelzinho. Porque é como se os nossos ossos tivessem caverninhas, e essas caverninhas são chamadas seios. Seios da face. Seios da face. Seio frontal, seio esfenoidal. Ou seja, você pode ter sinusite esfenoidal, você pode ter sinusite frontal, você pode ter sinusite e você checar até em casa. Se você tem sinusite de repetição, você já reparou que às vezes o médico apertou aqui assim, ó, para ver se estava doendo? Aperta aqui assim para ver se estava doendo? Por quê? O seio da face, quando está inflamado, ele dói. Ele dói. Primeiro aspecto para quem está com sinusite e tem que liberar essa secreção, reduzir a secreção nos seios da face. Existe uma série de condutas que podem ser feitas, mas a principal, lavar o nariz com soro. Ah, doutor, você quer dizer que nem sempre eu vou precisar de antibiótico? Não, nem sempre você vai precisar de antibiótico. A realidade é essa, nem sempre. Sinusite é autodelimitada. Muitas vezes ela se resolve sozinha e você não vai precisar de antibiótico para isso. E quando você, olha lá, fiz tomografia, mas meu processo é alérgico, não consigo controlar, sofro muito. Ana Lúcia Oliveira. Ana, ouve que você vai entender até o final. Vamos comigo. Se a sinusite é um processo inflamatório, o que origina esse processo inflamatório pode ter causa viral, pode ter causa bacteriana, pode ter causa simplesmente de um fator alérgico. Como assim? Se uma alergia gera uma rinite, por que não pode gerar uma sinusite? Se a mucosa que está ali é a mesma. Se a mucosa é a pele de dentro do nosso corpo, ó. A gente tem a pele aqui. Quando a gente está falando por dentro, aqui é mucosa, ó. Aqui é mucosa. E essa mucosa por dentro, ela reveste todas as estruturas. E se a mucosa inflama com a rinite, a sinusite também tem essa inflamação. Então ela pode ter várias causas. Então a primeira coisa que você tem que entender. Primeiro, ficou muito claro que a sinusite pode ter causa bacteriana, viral e alérgica de uma maneira geral? Sim ou não? Conseguiram entender? Se vocês conseguiram entender isso, tá tranquilo, beleza? Então, próxima etapa. Então, temos 3 entidades que podem gerar inflamação de uma maneira geral. E aí, o que acontece? A pessoa que tem sinusite crônica, ela toma o quê? Toma o quê? O que ela toma quando tem sinusite crônica? A gente vai, fala. O que ela toma? Anti o quê? Anti o quê? Que eu não estou ouvindo direito. Antibiótico. Vocês lembram? Pois é. Quem aqui tomou antibiótico várias vezes? Quem aqui tomou antibiótico uma vez esse ano? Quem aqui tomou antibiótico 2 vezes esse ano? Quem aqui já tomou antibiótico 3 vezes esse ano? Quem aqui já tomou antibiótico 4 vezes esse ano? Quem aqui toma um antibiótico diferente todo mês? Uai,
Ai, doutor, que exagero. Não. Infecções de vias aéreas superiores são a principal causa de prescrição errada de antibiótico que existe. Tá bom? Principal causa de prescrição errada de antibiótico. Então, eu digo o seguinte para vocês. Primeiro ponto. Se você tem hoje, você está aqui agora ouvindo tudo isso, tudo bem? Cada vez que você toma um antibiótico, o que acontece? O que acontece? Quando você toma esses antibióticos, o antibiótico que é utilizado para vias aéreas superiores é o antibiótico que mata bactérias gram-positivas. Bactérias gram-positivas são bactérias que protegem a nossa mucosa. Lembra da mucosa que eu expliquei? A mucosa protege a nossa mucosa até... Obrigado, mozão. Protege a nossa mucosa dentro da parte gastrointestinal. Nós temos bactérias gram-negativas também? Temos, mas as gram-negativas podem ser potencialmente lesivas para a gente. Elas têm que ter um equilíbrio entre a gram-positiva e a gram-negativa, para que elas não predominem uma sobre a outra e não dê problema. Tudo bem até aí? Então, quem toma antibiótico de repetição tem problema continuamente, porque mata microbiota intestinal. Só de matar a microbiota intestinal você engorda mais, você inflama mais, você tem mais problema, e aí um ciclo vicioso se obtém sobre o seu corpo, e você, até reconstituir a microbiota intestinal, é um tratamento de 2 a 5 anos. Como assim? A microbiota intestinal precisa ser refeita. Para que você tenha saúde, 80% do seu sistema imunológico está no intestino. Vocês estão falando que o uso de antibiótico é rotineiro na vida da maioria das pessoas. Sim, e o que eu falei? Que a principal prescrição errônea de antibiótico está onde? Está nas vias aéreas superiores. Quando você faz uso pela baixa imunidade de antibiótico, é necessário em alguns momentos, é necessário em alguns momentos, e sim, é necessário. Agora, hoje é amplamente utilizado, e vários artigos concluem isso, que é a região que mais tem problema, com dor de garganta, otite e sinusite, e pneumonia depois. Pneumonia, normalmente, ocorre um diagnóstico errôneo e se confunde vários tipos de problemas. E muitas vezes prescreve antibiótico quando não há necessidade, em alguns casos também. Então, o que acontece, gente? O que vocês precisam entender é que o remédio não é um problema. O remédio é uma ferramenta, tal qual a faca, tal qual o dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta que você usa quando precisa para alcançar algum meio. Se você não usa, e se você usa para o bem ou para o mal, depende de você. O medicamento é a mesma coisa. É uma senhora ferramenta que evitou várias mortes no mundo, mas se utilizado de forma errada, vai dar problema. Ok? Então, seguindo em frente. Causa bacteriana tem tratamento? Tem. Precisa de antibiótico? Precisa. Tratamento normalmente de envolvimentos da sinusite, que está em volta meio aos ossos, é um tratamento mais prolongado, não é um tratamento curto. Normalmente se envolve mais de um tipo de medicamento. Entra-se com um antialérgico em paralelo. Entra-se, às vezes, com um anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal, à base de corticoide ou sem corticoide. Entra ainda com um antibiótico em paralelo. E aí, o que acontece? Dentro desse conjunto de tratamento, para aumentar a permeabilidade do medicamento em meio à região que está em volta de ossos, certo? E que demora mais até chegar lá, o que acontece? Você precisa de um tempo prolongado. Aí você parou sua dor de cabeça, o que você faz? Ai, parei de sentir meus problemas, doutor. Parei de sentir meus problemas. O que você faz? Você pega e para de tomar um antibiótico. E você gera uma resistência bacteriana. E aí o antibiótico que você usou antes não funciona mais. Quando a gente pensa sobre o uso do antibiótico, a gente tem que entender que tem critérios para usar, tempo para usar e como usar. Quando é uma causa puramente viral, é autodelimitado. Isso consegue se resolver. E a grande parte do viral tem relação com infecções oportunistas da época do inverno. Simples assim. Entendeu? Simples assim. Tudo bem? Então é muito importante que vocês entendam que existem causas bacterianas e virais. E por fim, é a principal. Ao meu ver, a principal é essa. E vocês vão entender por quê. Gente,
Quantas pessoas aqui hoje são alérgicas? Quantas pessoas aqui hoje conhecem alérgicas, pessoas alérgicas? Quando a maioria das pessoas são alérgicas, quando a maioria da família é alérgica, quando seu filho é alérgico, quando seu neto é alérgico e você está aqui, existem causas por trás disso. A pergunta que eu vou fazer para vocês é: o quanto você se preocupa com a saúde da sua família hoje? O quanto você se preocupa com a saúde dos seus filhos? Você quer continuar tomando medicação a vida inteira por alergia? Você quer continuar tomando medicação a vida inteira por alergia, sim ou não? Isso é o principal, tá? Isso é o principal que você tem que saber, porque lembra o que eu falei anteriormente? Quando você toma antibiótico, você fragiliza a microbiota intestinal, que potencializa a sua alergia. Se você está tomando antibiótico para sinusite, se você está utilizando Neosoro igual água que você bebe, se você está fazendo qualquer coisa no seu dia a dia que só tampa o sol com a peneira, mas não resolve o problema, e aí? Você quer viver assim quanto tempo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Porque, na verdade, hoje, gente, o maior problema está aí. As pessoas querem uma pílula mágica para resolver tudo. Vocês têm que entender que nós fomos feitos para carregar aquilo que é nosso. E você está assim. Então, deixa essas coisas de lado e veja o que você tem que fazer para melhorar esse estado. Tá? E é o que eu vou falar agora. Tudo bem? Primeiro aspecto. Parar de achar que isso é uma coisa imutável, que não tem como mudar na sua vida, que não tem como curar uma sinusite, que não tem como curar uma rinite, que não tem como curar um processo alérgico. Gente, quando você pensa em alergia, a alergia que gera na rinite, na sinusite, são alergias mediadas por imunoglobulina G, IgG. Tá? A imunoglobulina G ela não responde na hora, não é igual você comer alguma coisa que vai fazer você ficar todo empolado, fechar a garganta igual a imunoglobulina E, tá bom? A imunoglobulina E fecha a sua garganta, você morre com edema de glote. Não, mas tem uma outra forma mais moderada que não é com a imunoglobulina E, e você precisa de entender isso, tudo bem? E quando você entende esse aspecto, você percebe que o seu corpo ele responde mal, às vezes com uma tosse, com um pigarro, com qualquer aspecto, no dia a dia, simplesmente por você tomar um copo de leite hoje, daqui a 3 dias você está espirrando, ou amanhã você já está com a secreção cheia no nariz. Ah, doutor, mas o que tem um catarrinho? Catarrinho faz mal? Não, doutor. Catarrinho não faz mal. Catarrinho faz mal. O catarrinho tanto faz mal que é o seu corpo botando muco continuamente. Se ele se limpa e está jogando tudo para fora, entendam que o que existe é o seu corpo tentando jogar coisas para fora, tá bom? É simplesmente isso que é o muco. Você comeu algo, deixa essas células mais nervosas, elas querem botar para fora, elas ficam hiperexcitadas. Quando alguém está excitado, o que quem está excitado faz? Entra em ação, bem ou mal. Ele não sabe nem por que, mas está entrando em ação, está excitada. A célula está excitada e ela vai fazer o que ela foi feita para fazer, meu bem. Ela vai botar muco para fora. E aí, quando ela põe muco para fora, você tem que entender o que excitou sua célula. O que deixou sua célula nervosinha, que ela quis fazer o que ela foi feita para fazer sem freio. Fazer muito e fazer com intensidade. Ai, doutor, eu quero esse alimento. Só minha célula que tá ficando assim. Eu tô perdendo toda a minha energia. Mas é isso que eu tô falando para vocês. Quando vocês ingerem um alimento que faz mal, juntamente a uma microbiota com problema, juntamente a uma série de fatores, avaliando você como um todo, o leite por si só já é extremamente pró-inflamatório. Leite, derivados de leite, qualquer... Ah, doutor, é a lactose. Não, criaturinha de Deus. É o leite em si. Tudo bem? É um dos maiores alérgenos que existe hoje. É uma das proteínas mais difíceis de se digerir hoje. Está dentro do processo do leite. Ah, doutor, mas o queijo? Queijo também é leite. Às vezes, para fazer 1 quilo de queijo, você usa 14 litros de leite. Então, você acha que ele é pró-inflamatório ou anti-inflamatório? Ele é pró-inflamatório em determinado ponto. O queijo com grande cura, durante o processo de cura, essas proteínas pró-inflamatórias são quebradas em grande parte. E aí você consegue digeri-los com
menor problema, mas ainda assim gera um potencial problema. Mas não é uma coisa recomendável no dia a dia, tudo bem? Quando você muda de mussarela bovina para mussarela de búfala para mussarela de cabra, você muda o tipo de proteína que está te atacando e isso reduz o processo também, tá bom? Então mudar o tipo de queijo é interessante se você não quiser parar, mas o ideal é você cortar tudo que tem leite e queijo dentro desse processo para quem tem problemas alérgicos, tudo bem? E aí, isso são processos que a gente sabe que são substâncias que estimulam cada vez mais a produção de muco. E esse muco, quando fica no seio da face, imagina uma piscininha, e essa piscininha tem um ladrão aqui em cima. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso para vocês entenderem. Tá, achei. Imagina que você tem isso aqui. Isso aqui é o seio da face, ele tá aqui, tá? O ladrãozinho dele tá aqui, ó, um tubinho virado para cá, onde ele esvazia, tá bom? E aí, o que acontece? Quando ele não esvazia naturalmente, vamos jogar de uma maneira já, isso aqui foi feito para ficar vazio, tá? Ele foi feito para ficar vazio. Ele tem um escoadorzinho dele. Se o ralo começa a ficar muito grosso aqui, isso aumenta a pressão aqui dentro e você tem dor no seio da face, dor de cabeça, dor quando move. E aí, o que acontece? Quando você não consegue esvaziar isso, acaba tendo que entrar até com antibiótico nesses aspectos. Porque onde tem lá o muco vai ter o quê? É comida. Muco é comida para a bactéria crescer, gente. E com isso, o que acontece? Sujei a breguete toda que a Adri acabou de limpar aqui. Ai, meu pai. Ó, Carol, vou te matar. Calma, amor, te amo, eu limpo. Eu limpo, quem tem esposa em casa sabe como é que é essas coisas. Vocês que são meninas, né? Vocês sabem também que depois vocês limpam o negócio, vocês querem a coisa limpa. E o marido e o filho acabam fazendo uma zona em casa. Mas tá bom. Faz parte do nosso show, meus amores. Então, assim, agora eu estou ordenando a casa para não tomar porrada da minha esposa. Ela é brava, senão ela pega a vassoura. Então, assim, mentira, mozinho, isso é só amor, tá? Então, assim, prestem bastante atenção. E aí, hoje, gente, vocês já repararam que quando a gente sai para qualquer lugar, a gente só tem alimentos conservados, alimentos com derivados de leite, derivado de trigo em tudo quanto é lugar, e aí você pergunta por que tem tanta gente doente. Entende? É simplesmente isso que eu estou falando com vocês. Tá? Simplesmente isso. Então, se vocês não querem continuar como estão, primeiro aspecto, busquem mais informação. Eu estou falando sobre assuntos aqui, já tem, 22 minutos. Eu tenho um livro, eu tenho vários cursos aqui online para vocês terem acesso. Basta vocês irem lá no meu site. Se vocês quiserem adquirir qualquer curso, eu vou fixar aqui para vocês. Já tem aqui. E vocês cliquem lá, o P4S é um curso de emagrecimento, é o curso acelerado nosso de emagrecimento com mudança de mentalidade. Tem o curso de jejum intermitente, tá? Tem o meu livro também, Yoga para a Saúde, que está nas livrarias, que é um livro físico. Tem o Viva Melhor Sem Glúten, que é um livro que muita gente que está aqui e é VSG sabe, e já falou, quem falou que é VSG da família VSG, porque a família Viva Melhor Sem Glúten é onde tem todas essas coisas. Tem gente que é P4S, tem gente que é VSG, tem gente que é Saúde Blindada, que está fechada, é um outro curso também. Tem cursos que eu só abro e fecho as turmas. Tem cursos que são turmas mais seletas, tem cursos que são turmas continuadas gigantes. Então, assim, você vai conseguir ter acesso a esses materiais no conforto da sua casa, porque você vê no computador, você lê no computador. Ah, doutor, mas eu não sei ler livro digital. Você imprime o livro digital e você pode ler em qualquer lugar. É autorizado para você imprimir o seu próprio livro para você. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. E qualquer dúvida que vocês tenham, vai lá ler o livro. Tem mais de 18 capítulos dentro do livro, fora um monte de material de apoio, mais de 50 receitas lá também. E aí vocês sejam felizes e sigam suas vidas. E venham fazer parte da família VSG. Fui!